A fórmula da criação da riqueza. Quem não quer ser rico e quem não quer ter uma fórmula para isso? É muito fácil a gente pegar um conceito ou uma ideia de modo geral e apenas formular ela de uma forma que seja vendável, que seja rentável. E quando eu peguei esse livro do Grant Cardone, gostava muito dos livros dele, os antigos, né? Eu falei, cara, deve ser um livro legal. E realmente é. Ele tem algumas problemáticas aqui e ali, não é o melhor livro sobre enriquecimento que eu já li, mas eu gosto muito de ler sobre isso porque quem não quer ser rico? Quem não quer sair da classe média e realmente ter a sua riqueza? E essa é a grande proposta do livro. É como sair da classe média e chegar na riqueza. Então o livro tem umas 200 e poucas páginas, 256 mais ou menos, pelo menos é o que o Kindle me disse. Eu acredito que ele não vai chegar tão cedo aqui no Brasil. Pode ser que chegue, porque é um livro que vende muito bem. Mas eu acho que tem um grande problema com esse livro, eu particularmente, que é o contexto. A maioria desses livros tem um contexto muito americanizado pra gente. Não que não sirva, não que não resolva, mas que a gente tem que ter um certo cuidado. Então o livro ele tem basicamente ali 9 armadilhas que todo mundo acaba caindo em algum momento, que levam ao empobrecimento. Tem um outro livro do Brad Klontz, que ele fala sobre também questões financeiras, né? O novo livro dele é Comece Pensando de Maneira Rica, uma coisa assim, seria uma tradução livre, né? Provavelmente não é um livro que vai chegar no Brasil. E ele fala de mais ou menos, acho que são 25 ou 21 crenças associadas ao dinheiro. E o Brad, para você ter uma noção, já falei sobre ele aqui. Inclusive tem uma síntese de um livro que eu fiz dele, que é A Mente Acima do Dinheiro, um dos melhores livros que tem sobre finanças comportamentais. Um dos melhores, para quem quer realmente trabalhar questões pessoais financeiras. E eu acho que o do Grant Cardone ele entra como um ajuste também, só que ele não traz nada de novo, efetivamente. E aí que está o meu grande problema. Talvez por ler muito sobre isso, eu não vou ter nada de novo. Eu não vou ter nada realmente útil para mim. Pode ser para outras pessoas. E aí, como de costume, eu terminei de ler esse livro tem uns 3 dias mais ou menos. Eu falei, vou fazer o fichamento. E aí ficou faltando só fazer o workbook. O workbook eu vou colocar no Substack. Vai ficar como parte paga, eu acho que é importante colocar lá. Então a maioria dos meus produtos eles acabam funcionando dessa forma, né? Eu leio, monto um fichamento, coloco esse fichamento dentro de uma IA, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Isso aí é formulado pela IA, com base nas minhas anotações, mais algumas coisas extras. E depois eu monto um workbook com base nisso tudo, acrescentando outros autores e materiais ali em conjunto. Eu acho que é importante ser honesto com vocês nesse sentido, porque, cara, esse é o nosso produto, né? Esse é o nosso material. Enfim, o que eu percebi desse livro, assim? Você tem 4 pontos, que é basicamente identificar as suas armadilhas, que é ok. Aí ele tem uns questionáriozinhos ali e aqui, que não tem uma validade realmente significativa, é mais uma questão simbólica, para você ter uma interação com o livro, você ter um engajamento. Depois ele vai reorientando a questão de mentalidade, o que eu acho que todo livro de finanças ele tem que ter um pouquinho, porque comportamento é mentalidade também, né? A mentalidade é um conjunto de aspectos mentais que você tem. Aí tem uma aplicação de fórmula ali, que são não é uma fórmula exata, né? Como eu já tinha lido em alguns outros livros, até brasileiros, aquela ideia do Magic Number e tal, do número da sua liberdade, que é quanto você tem que ter de um ativo vezes tanto para você poder chegar num valor X e ter sua renda passiva e tal. Mas ele traz uma ideia de como é que você chega nessa renda tranquilamente. E aí, por último, ele traz ali um grande ponto que eu acho que falta para muita gente e faltou muito para mim no início da minha vida adulta, que é um senso de urgência. Hoje, com essas ferramentas que a gente tem, a IA, as redes sociais, todo esse processo, eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, mas é muito fácil você enriquecer, é muito fácil você fazer dinheiro. Ah, Fábio, mas eu tenho dificuldades e tudo bem, você terá, todo mundo terá, mas ainda é fácil, no sentido de que você tem ferramentas que te permitem isso. Só que a gente não tem urgência. Muitas vezes a gente cai num conformismo, num comodismo de deixar a vida acontecer e não correr atrás. E eu acho que esse tipo de livro do Grant Cardone, do Brad,
e até de outros autores americanos, indianos, eles são ótimos porque nos trazem essa pegada de você pode fazer mais. A gente tem que ter algumas ressalvas, mas você e eu podemos realmente fazer mais. Com muito mais facilidade, muito mais tranquilidade. Bom, a primeira armadilha é sobre o seu trabalho, que é basicamente a pessoa que odeia o trabalho, né? Ela coloca ali, ele escreve um exemplo no sentido de preciso de um emprego seguro para estar bem. Então você começa a buscar empregos que não fazem o menor sentido com o que você quer, muitas vezes, porque você está trocando a sua escalabilidade, ou seja, o seu crescimento em prol da sua segurança. Você troca a sua riqueza pela segurança momentânea. E aí essa pessoa que está nesse emprego, ela não percebe o custo que isso tem. Que a gente chama de custo de oportunidade, que é, eu estou no emprego, eu estou seguro, mas eu não consigo avançar, eu não consigo sair do lugar, porque eu não me permito ver a mais daquilo ali. E eu até comentei isso com um cliente essa semana, e comento eventualmente quando aparece, de a gente que cresce com o mercado digital, a gente acha que só existe ele, basicamente. Que um funcionário público é uma coisa ruim e tal, e não é que seja ruim. E aí foi uma coisa que eu pontuei para ele, eu falei, a maioria do mercado digital vai ganhar 3 a 5, 6, 7 mil no máximo. Os que passam disso, eles já têm um destaque maior. Os que passam de 10 mil reais mensais já têm um destaque maior. Os que passam de 30 mil reais já têm um destaque muito grande no digital. Isso em termos de salário fixo, tá? Eu não estou falando de um cara que faz um lançamento ou tem um curso online vendendo todo dia. Não. É um cara que trabalha numa agência, trabalha para uma empresa, é o CLT. Esse cara ele não vai ganhar tanta grana assim quanto vendem por aí. Esses dias eu vi um anúncio colocado num grupo. Era um anúncio de um produto digital vendido a 2 mil reais. Ele tinha uma promoção sendo vendido agora por 100 reais. E a promessa era ganho de 50 a 100 mil por mês. Cara, você não vai ganhar tudo isso no digital. E aí, quando o Grant Cardone traz pra gente essa armadilha do emprego, é justamente isso. Eu troco o meu crescimento pela segurança de um emprego. Para algumas pessoas funciona muito bem, ok, é isso. Essa é a sua vida, esse é o seu estilo e tá tudo bem. Mas para maioria, perdão, para maioria não, para minoria que quer crescer, isso se torna uma grande âncora, uma grande armadilha. Outra armadilha que ele traz é a questão da poupança. Que é uma coisa que eu sempre comento com os clientes quando a gente fala de questões financeiras. E aí o Grant Cardone ele traz isso mais pra frente na leitura também. Que é, você pode pegar o teu dinheiro e poupar. Você pode poupar muito bem. Você pode cortar custos muito bem. Só que chega num ponto que você está num limite. Você tem um chão. E você não pode afundar mais do que o chão. Então a poupança ela tem um rendimento assim, bem xoxo, bem fraco. Mas ela serve para algumas coisas. Ela tem um objetivo. Só que não é o poupar que te faz enriquecer. É o saber investir, saber aplicar o seu dinheiro, saber fazer o seu crescimento. O poupar pelo poupar não permite o crescimento que você quer. Ah, eu tenho poupado 50 mil reais. Ok. É uma reserva, mas ela não vai te enriquecer. Ela não vai render o suficiente para você crescer na sua vida. E aí é uma coisa que o Grant traz pra gente, né? Que ele fala dessa questão de a poupança é uma forma segura, mas é limitante. É limitante. Porque o poupar protege meu dinheiro, obviamente, mas não gera riqueza, não gera crescimento. A nossa terceira armadilha, e essa aqui são armadilhas associadas ao dinheiro, ok? É a armadilha de crédito. De crédito. Você tem um cartão de crédito. Isso a gente sabe hoje, inclusive eu recebi. Deixa eu ver se está aqui. Eu recebi um cartão do Mercado Pago, que eu queria só abrir uma conta simples ali para poder fazer algumas operações. E ele me manda um cartão. Não quero um cartão, não quero mais um senhor do meu tempo, do meu dinheiro. Ah, Fábio, é só não usar. Concordo, é só não usar. Eu brinquei com minha esposa sobre isso hoje. Eu falei, olha, chegou o cartão. Tinha chegado ontem. E ela, nossa, mas mais outro cartão? Eu falei, é outro cartão. Porque toda vez que você abre uma conta em algum lugar que você quer tentar fazer uma operação, você ganha um cartão, basicamente, né? E aí ele chama isso de armadilha do plástico. E é uma coisa que a gente já tem em literatura também de... Quando você gasta no cartão de crédito, você não vê o dinheiro ir embora. Então você não sente. Você não tem a dor da perda.
E você fica ali. Ah, vou pagar depois, vou pagar depois, vou pagar depois. E esse depois ele vai crescendo. Porque o custo, e aqui no nosso caso o custo Brasil, é muito caro. Então você chega num patamar que você começa a olhar que você está pagando um cartão muito alto para a tua realidade. E o cartão, a empresa, ela não é burra. Ela vê que você está gastando mais, ela vai lá e fala o quê? Toma aqui mais limite para você se endividar. Toma aqui um limite. Toma. E você vai lá e se endivida. Você fica no cheque especial, você fica nos juros do cartão, você pede um empréstimo. Você não consegue lidar com aquele crédito. Porque a tua renda não está aumentando, só o teu gasto. No nosso caso, brasileiros, a nossa dívida de consumo é muito grande. A gente paga muito imposto. E tudo isso conta, tudo isso pesa. Então essas 3 armadilhas a gente tem que ter um cuidado, que é não estar num trabalho que eu não gosto, não focar muito em só poupar o meu dinheiro, só guardar o dinheiro, não é sair gastando tudo, e aqui eu vou fazer até um paralelinho, e também não é ficar usando o crédito o tempo inteiro. Existe um livro que eu não gostei nada dele, mas eu entendo a proposta dele, que se eu não me engano ele chegou com o nome de Morra Sem Nada, Die with Zero, acho que era esse o nome original dele. Morra zerado, né? Com zero. Que a ideia é basicamente gaste o seu patrimônio. Você não vai poder fazer nada com ele. Eu acho isso um pensamento tão mesquinho, tão simplório, tão reducionista. E eu até brinco, né, com algumas pessoas quando mencionam sobre esse livro. Me parece que foi feito por alguém que não tem filhos. Porque, cara, eu tenho filha. 2 filhas. Eu vou deixar a herança para elas. Faz muito sentido evitar que elas passem perrengues que eu passei. Até porque são mulheres. E eu já vi muita gente falar: não, não vou deixar a herança. E cara, não, deixa. Proteja a sua família. Proteja a família que você está criando. Mas normalmente é muito fácil quando a gente não tem nada, não tem ninguém, falar: morra sem nada. Gaste todo o seu patrimônio. Gaste o seu dinheiro a rodo. Cara, não faz sentido. É claro, o livro tem outras premissas ali, ele tem outros pontos interessantes de se refletir. Mas a premissa básica, né, a proposta inicial é basicamente isso. Não fique guardando tanto o seu dinheiro no sentido de não aproveitar a sua vida. Né? A premissa básica do livro é aproveite a vida, aproveite a sua riqueza. E isso é uma coisa que a gente traz muito também, o Grant Cardone traz nesse livro da criação, né, da fórmula da riqueza aqui, que é a ideia de que você não precisa ficar guardando tanto o teu dinheiro para pensar que lá na frente você vai aproveitar. Essa é uma das últimas armadilhas que ele traz. Mas que você deve sim aproveitar a sua riqueza, só que de maneira comedida, de maneira planejada. E ele traz algumas outras armadilhas. Então ele vai descrevendo ali, mas as principais são essas 3. E depois ele chega nas armadilhas de educação. Que, para mim, assim, foi um dos pontos mais altos do livro. Porque eu me vejo muitas vezes nesse processo. Não de buscar mais formações apenas, mas de buscar sempre mais informação, mais conteúdo, mais letramento. E isso não me permite o crescimento necessariamente. E ele fala sobre a armadilha da educação superior, que é: eu vou ter um diploma, esse diploma me enriquece. Não, você vai ter um diploma, e isso no Brasil, tá? Vamos puxar para nossa realidade, não é garantia de nada. A gente vê um boom hoje de médicos que não conseguem pegar plantão. Que os caras estão basicamente pegando plantão a 30 pila, né? Tirando meu exagero. Mas os caras não ganham tão bem assim. Por quê? Porque tem muita gente. Muita gente. As pessoas não estão dando conta de enriquecer com o trabalho. Tem médico que faz Uber, faz. Eu lembro que uma vez eu fui num evento em São Paulo, eu tava lá. O cara: pô, o que você faz? Saindo pra onde? Eu falei: não, tô indo num evento de psicologia e tal, de marketing. Ele: pô, eu sou médico, tô me formando agora em psiquiatria. Eu falei: pô, que legal. O cara era psiquiatra. No Uber. Rafael, qual é o problema do Uber? Nenhum. O problema é você fazer uma puta formação e não conseguir enriquecer com ela. E não é o problema da formação em si. Nossas formações são extremamente problemáticas, obviamente. Mas é você olhar que ela não garante o seu enriquecimento, ela não garante o seu desenvolvimento. A educação, ela tem um impacto, ela tem uma importância, ela tem valor, mas não é isso que faz você enriquecer. E aí no Brasil nós temos o FIES, que as pessoas fazem o financiamento para poder se formar,
ok, é válido. E depois elas passam mais um tantão de tempo, 3 anos, 5 anos. Já vi gente com 10 anos quase pagando aquela dívida. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. É um negócio muito pesado, muito grande para você viver daquela forma. Entende? Uma outra armadilha que ele traz é a ideia do milionário comum, né? Tem até um livro sobre isso, se eu não me engano. Acho que é escrito pela Code Sanchez. Eu não sei se chegou no Brasil. Que é sobre o milionário de Wall Street, alguma coisa assim, nesse sentido, que é você acreditar que o enriquecimento ele vai vir devagar. Ele vai vir com aquelas economias básicas. Que você na manhã faz assim. Não, cara, não faz. O enriquecimento, isso o Cardone ele sempre trouxe nos livros dele, é um negócio de risco, de velocidade, de urgência. Ele não é passivo, ele é agressivo. Ele é intenso. Porque eu posso ser sim um milionário discreto, tranquilo e tal, mas eu não vou chegar no milhão sendo assim. Eu comentei isso hoje com um cliente. Falei, eu tenho uma empresa, mas para minha empresa ela poder faturar mais do que ela está faturando hoje, lucrar ou faturar, vamos botar faturar. Se eu quiser que ela fature mais, eu vou ter que fazer muito mais coisas para chegar lá. Então se eu estou faturando, sei lá, 10 mil e eu quero faturar 50, eu vou ter que aumentar muitas coisas, vou ter que assumir mais riscos. Se eu quiser ter uma clínica efetivamente e não mais uma unipessoal que fature 100 mil reais por mês, eu vou ter que fazer algo sobre isso. Eu vou ter que arriscar, pegar um espaço, contratar secretária, criar um Instagram profissional. Eu tenho que fazer muitas coisas sobre isso. Então o enriquecimento, ele não é passivo. Ele não é. Ele é agressivo. Ele é uma coisa que você precisa investir nele. Ir na manha te permite ficar bem, mas não te permite chegar onde você quer. Ok? E a outra é a questão da desinformação. Aqui eu também chamaria de hiperinformação, que é você sempre achar que precisa de mais informações ou seguir conselhos financeiros ou conselhos de modo geral que já não condizem mais com o nosso contexto. Meu pai cresceu fazendo investimentos em consórcio. Consórcio funciona, mas tem coisas melhores hoje. A ideia de diversificação, né, diversificar em várias fontes e por aí vai, também não serve. Não serve. Você tem que avaliar o teu contexto, tua realidade. Eu gosto muito disso, eu coloco muito para os meus clientes assim. Você quer um crescimento legal? 3 áreas, 3 coisas, 3 atividades. É sempre 3. Não mais do que isso. Não mais do que isso. E pronto. Por exemplo, eu nos meus investimentos, eu tenho 2 categorias de investimento que eu faço e acabou. São os ETFs de modo geral e os FIIs. Acabou. Ah, e ação? Eu tenho lá, mas não mexo mais nelas. Tá lá, tá parado. O resto é só FII. Ação de empresa que eu me refiro. Porque isso é você poder focar naquilo que você tem controle. Entende? É você poder focar no que você tem controle. Eu, quando vou estudar, a mesma coisa. Eu não fico pegando um monte de leitura avulsa. Não, eu tenho 3 caminhos de leitura. Leitura sobre finanças, de modo geral. Leituras clínicas. E leitura sobre comportamentos, de modo geral também. Acabou. O resto pode existir, por exemplo, algumas leituras ali no momento, por ter criança, eu leio sobre criação de filhos e tal. Mas são coisas que você vai fazendo gradual. Mas o principal são essas outras. E é isso que a gente esquece. Porque a gente começa a querer diversificar muito. A querer ouvir várias opiniões e você se perde no processo. Então essas armadilhas que são da área da educação, a gente tem que ter um cuidado de... Não é o diploma que permite você crescer financeiramente. Ele ajuda, mas ele não vai fazer você chegar onde você quer sozinho. Não é você fazer tudo passivamente, devagarzinho. Não, é você ser mais agressivo, você ser mais impetuoso com as coisas.
e você saber quais conselhos ouvir, de quem construir. E quem eu falo para alguns clientes, falo, cara, você ensina a investir? Eu falo, não ensino, porque eu não sei ensinar, eu sei entender para minha realidade. Então eu passo contato de quem eu confio que vai saber fazer uma boa mentoria, um bom acompanhamento nesse sentido. A mesma coisa, uma pessoa perguntou, você atende criança? Eu falei, não, eu atendo adulto e idoso. Então eu passo para quem eu sei que vai atender bem. E é o que eu tenho no meu leque de rede de contato, por exemplo, pessoas que, tô com dúvida aqui, eu já sei para quem eu tenho que procurar. Eu já sei com quem conversar sobre um conselho claro. Não é uma coisa aleatória. É uma coisa que a gente precisa ter esse cuidado da desinformação. É o que eu brinco com relação ao Instagram. Eu estava fazendo essa limpa no meu agora. A gente começa a seguir muitas contas, muita coisa ao mesmo tempo, a gente fica desinformado. Diminui. Começa a focar só no que você precisa. E aí você chega onde você quer. Você desenvolve onde você quer. E aí por último ele traz as armadilhas de ativos. Casa própria, sempre batem nessa tecla. Eu acho que é bobagem. Mas tem um ponto de sentido que é você comprar uma casa própria, dependendo do momento de vida que você está vendo, pode ser uma coisa muito boa. Mas quando é que você escolhe ter uma casa própria? Quando você sabe que você não vai embora daquele lugar. É basicamente isso. Você sabe que você não quer ir embora dali. Então você compra uma casa. Porque a casa hoje, novamente, nível Brasil, é muito mais econômica do que um aluguel. Um aluguel, por exemplo, no bairro que eu morava, ele vai beirar de 1.500 a 2.500. Isso é uma parcela de um financiamento. Ah, mas é um financiamento pior. Mas isso eu concordo, mas ainda assim é seu. No bairro que eu moro hoje, que eu já consegui melhorar algumas coisas, o aluguel vai de 3 a 7 mil. Melhor você fazer o financiamento. Então, a casa própria, sem ter um bom planejamento, sem entender que ela não é necessariamente um ativo, faz você se lascar. Mas você entendendo o que é essa casa para vocês, é mais fácil. Então, não é comprar casa pela casa, é entender o que é essa casa para vocês. É uma coisa que uma vez quando a gente estava procurando alguns imóveis, eu perguntei com meu pai, e eu perguntei, casa ou apartamento, né? Ele já tinha morado nos dois, assim, administrando. Ele falou, cara, apartamento é muito mais tranquilo. Você tem um condomínio, o condomínio resolve. Agora, a sua casa é você que resolve. Tem que cortar a grama, deu problema no telhado, é você que vai arrumar. Você tem problema na rede de esgoto, é contigo diretamente. Então, assim, por mais que você mora num condomínio de casas, a casa é uma coisa que tem um custo muito elevado. Dependendo da casa, inclusive. Não que apartamento não tenha, mas apartamento é mais simples. Então até isso a gente tem que avaliar. Uma outra armadilha é a questão da hiperdiversificação nesse sentido de eu buscar fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é o que a gente falou lá atrás. Que é similar a essa ideia aqui do milionário comum, né, com a desinformação. No sentido de eu estar sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? E não estar entendendo para onde eu vou. Quando você diversifica demais, você dilui o teu retorno. E aí, como eu falei, eu parei de investir em várias coisas e comecei a investir em poucas para que me dessem mais retorno. E é isso que vai fazendo eu enriquecer passivamente. Mesma coisa, quando eu comecei a estudar marketing, você começa a querer entender de tudo. O gestor de tráfego, copy, social media, design. Falei, para. Foca em uma coisa que você quer ficar bom. Foquei na escrita. Depois, experiência da escrita. Depois, montagem de aulas. Depois, montagem de vídeos para o YouTube. Ainda estou nesse processo. E aí, você vai diversificando de uma maneira mais sutil. E não tão intensa. Porque o meu maior foco, enquanto profissional clínico, não pode ser saber sobre marketing. Tem que ser saber sobre a área clínica. Nos investimentos é a mesma coisa. Eu tive um cliente que ele tinha ações na Bolsa do Brasil, ações na Bolsa Americana e ações na Bolsa Europeia. Eu falei, meu filho, você não precisa disso tudo.
E ele não é um cara milionário. É um cara comum, classe média. Ele, mas é porque eu vi fulano. Eu falei, para de ver fulano. Para de ver influenciador. Vai focar no seu crescimento profissional. Que é uma das regras que nós temos também de... Se você não ganhou um X suficiente ali pro seu dia a dia, não compensa ficar botando dinheiro na bolsa. Botar 50 pila. Cara, 50 pila, compra livro, investe em você, investe no seu letramento, na sua educação, no seu crescimento profissional. Não adianta ser, 50 reais num FII. Não vai ter retorno, gente. Não vai ter o retorno que você precisa. Não vai ter o ganho que você precisa. Então são coisas que a gente precisa ter atenção de até onde eu quero ir. Até onde diversificar está sendo útil. Porque normalmente diversificação excessiva é prejudicial. Da mesma forma que a concentração excessiva é ruim. Ok? Nossa última armadilha é basicamente os anos de ouro, que é aquilo que eu falei da aposentadoria de não vou aproveitar nada agora porque lá na frente eu aproveito. Não, cara, você tem que aproveitar agora. Você está trabalhando agora, sua vida tem que estar boa agora. Não é trabalhar agora, se matando, pra lá na frente, quando você estiver velho, você achar que vai aproveitar. A vida acontece agora. E aí, nesse ponto, o livro Morra Sem Nada, ele acerta. Você está criando patrimônio. Pega uma parte desse patrimônio e gasta. Faz o ajuste. Não precisa gastar tudo. Mas também não precisa poupar tudo. Não precisa ser 880. Porque o trabalhar agora e me aposento bem depois não existe no Brasil. Não existe. O nosso plano de aposentadoria é uma merda. É uma merda. Então eu tenho que saber criar um bom plano. Não é só aquela previdência privada. Isso aí já também não serve. Funciona, mas não serve efetivamente. Mas eu preciso entender para onde eu quero o meu dinheiro. No que eu vou utilizar ele. Como é que eu quero viver minha vida. Como é que é o meu estilo de vida. Esse é o principal. Então ele tem essas 9 armadilhas. E só para recapitular elas. Nós temos basicamente o ódio ao nosso trabalho. Então você pegar um trabalho que você não gosta. Você tem a ideia de poupança. Vou poupar e enriquecer. Você não vai. Tem a armadilha do crédito. Que é você não parar para analisar o seu consumo. O seu estilo de consumo. Tem a armadilha de você achar que a educação superior. Ou que cada vez mais letramento fará você enriquecer. Não fará. Não é assim que funciona. Você tem que se educar. Você tem que se letrar. Mas você tem que aplicar. Não é só consumir. Tá? A armadilha do milionário comum de achar que aos pouquinhos tudo vai se resolvendo. Não vai. Você não pode ignorar coisas básicas como inflação, as questões de política econômica que você vive, o custo de vida que você tem. Você tem um chão que você não pode passar dele, você tem um teto que você pode ir além. Então são elementos que você tem que ter cuidado. A desinformação, que é você pegar o excesso de coisas, diversificar muito, informações nesse sentido, e também diversificar suas rendas, como a gente acabou de ver. Você tem a armadilha da casa própria, ou até mesmo a gente poderia pensar aqui, não só como casa própria, mas a armadilha de consumir só coisas passivas e não ativas, coisas que consumam muito a sua renda. E aqui eu entro com parênteses que não é a renda financeira apenas, tá? É a renda de tempo. É a renda de tempo. Se eu só consumo coisas que consomem meu tempo ou meu dinheiro, eu não vou enriquecer nunca. Esse livro, por exemplo, é um livro que estava gratuito, entre aspas, no Kindle. Naquela assinatura deles. Eu peguei, não gastei nada. É um livro que você compraria, que você indicaria? Não. Não. Tem livros melhores no mercado. É um livro que eu achei legal, vale fazer o fichamento, como estou fazendo, mas não é um livro que eu indico. Não é um livro que eu falo, olha, pega. Ele é mediano. Ele é mediano. Para quem nunca leu nada, talvez seja bom. Mas para quem já está no caminho, ele não vai acrescentar muita coisa. Então, consumir mais coisas, né, assim, comprar, consumir coisas que realmente enriqueçam, te engrandeçam, do que só coisas que tomem seu tempo. Ok? A mesma coisa da hiperdiversificação, ou seja, vou investir em vários lugares ao mesmo tempo, vou buscar o máximo de conhecimento ao mesmo tempo. Não. Foca em 3 coisas, 3 atividades, 3 tipos de ativos, 3 tipos de renda e por aí vai. Ponto. E
achar que você vai viver melhor lá na aposentadoria. Provavelmente você não vai, porque se você não se cuida agora, sua aposentadoria vai ser reflexo daquilo que você vive hoje, ok? E aí a nossa fórmula, né, é basicamente você ter uma renda ativa. Essa renda você vai fazendo pequenos investimentos, ela vira uma renda passiva. E aqui os investimentos não é só bolsa de valores, hoje entra a questão de materiais, YouTube, cursos, o próprio TikTok, coisas nesse sentido que te gerem uma receita passivamente, e depois você tem a escalabilidade disso. São as 3 fases que a gente tem. Pular tudo isso não gera o enriquecimento. Então é aquilo que eu falei, eu tenho R$50 sobrando todo mês, vou investir na bolsa de valores. Não, não vai, compra um livro. Aumenta a tua renda ativa, aumenta o teu ganho de capital. Chegou num patamar que realmente, meu custo de vida tá baixo, minha receita tá alta, tá sobrando bastante. Aí você aplica esse dinheiro numa boa poupança para uma reserva de emergência. Criou a reserva 12 meses, 6 a 12 meses ali do teu custo de vida, beleza, começa a investir o seu dinheiro. Invista bem. Invista bem. Então a primeira parte é a renda ativa, que é... Isso foi uma das coisas que eu mais gostei no livro, nesse sentido, eu sintetizei isso, que é focar numa boa habilidade. Hoje eu acho que focar na habilidade de criar coisas com a IA seria uma boa ferramenta. Não é fazer a IA fazer por você, mas é você saber o que pedir para ela. Você saber como construir com ela as coisas, que é o que eu faço hoje. Porque eu estudei lá atrás para poder criar tudo isso. Eu já criava materiais assim. Hoje é muito mais fácil, muito mais rápido. E é uma tarefa relativamente mecânica e cansativa. Então você identificar e dominar uma habilidade que tenha realmente um bom valor para o mercado, e aqui eu vou pegar uma coisa que o Alex Hormozzi fala muito, que é: ou você vende algo barato para uma massa gigantesca, ou você vende algo caro para poucas pessoas, os dois te enriquecem. Você pode ter as duas coisas, os dois caminhos, mas o Grant Cardone, ele tem uma pinta mais high ticket, né, como o pessoal coloca, mais luxuosa. Então para ele é venda para o alto mercado. Ponto. Coisas básicas como competências de comunicação e venda, né, que são derivados, são fundamentais. Você tem que saber se comunicar, tem que saber se posicionar. Aumentar a tua renda antes de querer cortar todos os custos, não adianta. Corta custos? Corta. Quando você está no vermelho? Também. Quando você está no azul? Também. Mas entenda, corte tem limite. Ganho não tem limite. Ganho não tem teto. E aí ele fala, né, o excedente gerado para financiar a sua segunda fase, que é a renda passiva. E evite um lifestyle, um estilo de vida inflacionado. Muitos gastos, muitas coisas e por aí vai. Evite. Foque naquilo que é simples no começo, para que você possa ir para a segunda fase. E a segunda fase é ativos que geram renda, alavancagens para que você possa crescer. Então, por exemplo, no meu caso, como é que eu posso fazer a minha clínica ser ampliada, o meu serviço ser ampliado, não só atendendo mais pessoas, mas ganhando mais dinheiro sem gastar tanto do meu tempo. E aqui ele também coloca, né, imóveis multifamiliares como veículo preferido. Então, você ter os imóveis necessários ali para o seu desenvolvimento, reinvestir toda a sua renda passiva, sempre, isso é o básico de todo investimento que nós temos, e buscar a escalabilidade. No meu caso, produtos. Ou, se eu quiser, mas não é o meu momento, ter uma clínica efetivamente. Essa busca pela escalabilidade é o que permite você chegar onde você quer. Então, a primeira parte do enriquecimento para o Grant Cardone é: aumenta a tua renda, aumenta o teu valor de mercado, aumenta a percepção de ganho que as pessoas têm com o teu serviço, o teu produto, o conhecer você. Torne-se realmente o expert, a autoridade, aquela coisa toda que a gente tem. Depois, entrou a grana, você já não precisa mais tanto de uma parcela desse dinheiro, reinveste. Reinveste, 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 reinveste. Bolsa de valores, imóveis, ganhos secundários, cursos, enfim, faça o teu negócio crescer de maneira que não consuma mais o seu tempo. E aí a nossa última parte, que é
A escalada da riqueza é você realmente já estando nessa posição de autoridade, as pessoas vão querer cada vez mais de você e você aumenta o teu preço. Você começa a criar, hoje é muito mais fácil, aquela ideia de uma startup, um aplicativo e por aí vai. Claro que tem um monte de ressalva nesse processo, mas é você poder ter outros produtos, outras coisas rodando dentro desse mercado. Parcerias, patrocínios, marcas pessoais, produtos pessoais sendo vendidos e por aí vai. Na nossa área da psicologia e a área mais acadêmica, a gente fala muito da criação de livros. Hoje, os influenciadores criam muitos livros. A maioria são livros de organização, ou seja, são livros que não são só deles, são feitos por milhares de outras pessoas, né? 10, 15 pessoas às vezes. E ali não gera uma autoridade efetiva, mas gera renda para quem vende. Eu lembro que uma vez eu entrei na Amazon e tinha uns... Não é por este influenciador, mas vou mencionar o nome dele, mas não é por ele. Mas tinha uns 5 livros do Joel J em pré-venda. Assim como geralmente tem uns 2, 3 do Pablo Marçal em venda também, em pré-venda. E não são eles que escrevem, você sabe disso. A maioria desses livros não são deles. São ghostwriters. Então eu posso, por exemplo, eu tenho uma grana aqui. Contrato uma pessoa que peço, faz um livro. E ela vai lá e faz. O livro é uma renda passiva. É um material passivo. Tive um investimento, ele está circulando e está vendendo. Não estou dizendo que seja fácil, mas é um caminho. Eu tenho um colega que ele tem uns 3, 4 livros. 2 são em colaboração. Eles são todos acadêmicos, PhDs e tudo mais. São livros extremamente técnicos. E os outros 2 são livros mais simples, feitos por ele mesmo. Acho que está indo para um 5º livro, ou 4º livro, uma coisa nesse sentido. Ou 3º livro por ele, né? Acho que é nesse aspecto. Isso é um caminho. Então é você olhar para o teu mercado e... Vamos pensar assim, beleza, eu tenho um produto aqui na minha renda ativa, eu tenho um produto / serviço, atendo pessoas, estou ganhando uma grana. O que eu posso fazer para ter renda passiva? Eu crio algo que gere passivamente aquela renda. Então eu pego um produto meu e coloco para rodar sozinho com tráfego pago. É um caminho. Pô, tá rodando, tá crescendo. Agora eu crio materiais a rodo que também gerem esse escalamento, essa escalada da riqueza. Que façam com que a minha marca pessoal cresça. Só que eu não preciso fazer, que nem o mercado às vezes faz, o mercado digital, um monte de low ticket, que são aqueles produtos baratinhos. Eu posso fazer produtos pontuais, que realmente fazem a minha percepção de marca pessoal crescer. Eu tenho uma IA, eu tenho um aplicativo, eu tenho um livro, eu tenho algo que as pessoas vão consumir e lembrar de mim o tempo inteiro. E aí você vai sempre investindo em velocidade. E hoje com a IA, normalmente isso aqui é muito mais rápido. Um vídeo como esse, se eu não tivesse uso da IA, fazer todo o fichamento demoraria mais uma semana. Agora não, eu faço o fichamento, pego meus flashcards, organizo e coloco junto aqui, depois eu vou fazendo as devidas revisões. Esse ponto da renda ali, para mim, ele é um ponto alto do livro, não porque eu não saiba dele, não soubesse dele, perdão, mas porque eu acho que para quem está começando e vai ler aquela parte, ele vai ser muito boa. Mas para mim, o ponto principal do livro é isso aqui. Os pontos transversais. Que é a urgência como princípio. Eu acho que falta muito essa urgência na gente, como eu falei no comecinho do vídeo. Eu entender que cortar gasto tem limite. Aumentar a minha renda não tem limite. Então eu tenho que focar no ganho de renda e não no corte dos meus gastos. Vou cortar aqui coisas que são boas para mim. Não faz sentido. Você corta aquilo que não está trazendo resultado, mas aquilo que traz resultado, aquilo que traz ganho, você não corta. Você não corta. A mesma coisa nesse sentido da urgência. Cara, não dá para ser passivo no dia de hoje. Eu tenho colegas da área da psicologia que eles demoraram muito para se especializar, não é nem se especializar para se informar sobre o atendimento online. Eles perderam muito espaço. E a mesma coisa está acontecendo com a IA. Eu vejo colegas
E isso aconteceu até recente com uma outra pessoa, um outro tipo de situação que não tem nada a ver com atendimento clínico diretamente. Mas colegas que chamam pra mim, cara, você tá perdendo cliente pra IA? Eu falo, não. Efetivamente não. Nenhum cliente meu chegou e falou, estou saindo da terapia e vou para a IA. Porque eu parei para estudar como é que funciona a IA. Então tem um senso de urgência nesse sentido. Como é que eu uso a IA para ampliar a minha prática clínica? É um caminho. A mesma coisa de ter estratégias mais concentradas. Isso é uma coisa que eu errei muito na minha carreira. Eu queria conhecer um monte de coisa, mas eu falei, cara, não dá. Levei pra minha terapia na época disso. Ele falou, cara, escolhe poucas coisas e vai. E aí, mais pra frente, alguns anos depois, eu li um livro que falava justamente sobre isso. Que é um livro que eu acho que seria muito legal chegar no Brasil, mas ele não vai chegar. Que ele se chama Os Três Alarmes. Three Alarms. E, cara, é um livro muito bom. É tipo A Única Coisa, né? O livro A Única Coisa. Só que ele fala sobre isso. Cara, são 3 atividades, 3 áreas, 3 coisas, 3 alarmes. 3 coisas pra você fazer ao longo do dia. Por isso são 3 alarmes. Então, quais são as 3 atividades principais do seu dia? E isso me ajudou a concentrar muito mais o meu processo estratégico. Quando o pessoal fala, por que você não tá no Instagram? Não tá mais lá? Porque agora eu só quero o YouTube e o Substack. Eu não quero mais Instagram. Instagram, você tem que competir o tempo inteiro com um monte de coisa. Não dá. Instagram é bobagem, é bobajada. Não compensa. Tá? Mesma coisa, né? O reinvestimento compulsório. Então, é uma coisa que eu faço hoje com as minhas finanças. Entrou dinheiro, já mando para onde eu tenho que mandar. Já está todo organizado. Ah, veio da renda passiva que eu tenho. Já está todo organizado para isso. E é uma coisa que a gente tem que estar fazendo. Quando eu comecei a fazer esses vídeos assim, é uma forma de reinvestimento compulsório. Li um livro, gostei, eu acho que é válido. Vamos gravar vídeo. Vamos fazer material. Vamos usar isso aqui. Ponto. Segue. Ok? Fluxo de caixa, para quem tem empresa, isso aqui é fundamental. Você tem que ter caixa entrando o tempo inteiro. Não pode ser uma coisa parada. Então é o que eu coloco para os meus clientes que são autônomos como eu nesse sentido. Tem que estar prospectando o tempo inteiro. Talvez eu fale errado o nome do autor, mas o Jeb Bounty. Ele tem uma série de livros, são 7 livros assim mais ou menos. Tipo um Harry Potter da vida. Só sobre vendas. Então ele começa com prospecção, ele fala de objeção, ele fala de fazer webinário, ele fala de curso online, ele fala, o último livro dele é sobre o uso de IA na tua carreira. Ele fala de como fechar contrato, ele fala um monte de coisa. Em cada livro é uma temática. Parece bobagem, mas isso é uma puta estratégia de crescimento, porque o cara tem 7 livros, 7 dores, 7 soluções, entre aspas, porque são várias, 7 pontos de autoridade. Tem um autor aqui no Brasil, acho que é Reinaldo Domingos o nome dele, que é de finanças. Talvez eu erre um número, mas ele tem uns 12 livros sobre finanças. Finanças pessoais, de modo geral. E diferente de um Gustavo Cerbasi, que faz um livro e coloca um monte de coisa naquele livro, né? Eu sei que ele tem mais de um, obviamente. O Reinaldo não. O Raimundo, não vou lembrar o nome. Ele tem um livro sobre gastos, um livro sobre ganhos, um livro sobre investimentos, um livro sobre a organização das finanças de casa. É um livro para cada problemática, é uma série. Isso gera fluxo de caixa. Fluxo de caixa é eu ter coisas ativas ou passivas nesse sentido que gerem renda. E o último ponto, que é o que sempre mais me interessa, é o custo das nossas crenças. No que eu acredito, o que eu acredito e como isso impacta a minha vida. Eu ter uma prática deliberada sobre aquilo ali, sobre aquela atividade, me atrapalha. Eu ter uma crença errada não me faz evoluir. Quando as IA chegaram, eu via muita gente falando, não, o uso da IA é ruim. Eu falei, cara, é ruim se você não souber usar. E eu fui aprendendo, fazendo curso online, gratuito, pago, das próprias empresas e por aí vai, de como usar. Quando eu entendi que eu podia fazer isso aqui que eu estou fazendo, eu falei, cara, isso aqui é muito útil para mim. Porque é um arquivo, é um resumo
com base nas minhas anotações, mais aquilo que eu vejo na internet. Então há um somatório de informações aqui. E eu fui tirando aquela crença de que usar a IA seria algo ruim. E minha prática clínica ela melhorou muito. Muito. Porque eu tenho uma abordagem na minha clínica. Não, uma abordagem teórica. E às vezes eu preciso de uma outra visão. Só que eu sentar para poder estudar outra abordagem é muito complicado. Porque demanda muito tempo, muito aprofundamento. Então eu posso usar isso para... Deixa eu pegar essa IA, alimento ela com skills, ferramentas, informações. E agora ela é especialista nessa outra área, entre aspas. E ela pode me dar uma visão diferente. E aí eu, tirando as questões, né, de sigilo ali, questões sensíveis, você traz só o genérico, você começa a ter um brainstorm de ideias, é um caminho. E você elimina a crença de que o uso da IA é ruim. Então, a crença errada, que entra lá naquela questão que a gente falou da desinformação, né, do excesso de desinformações que nós temos, o custo de uma crença errada pode ser muito alto. O custo de uma crença errada pode ser muito alto. Um último exemplo sobre essa situação, pouco antes de começar a pandemia, eu trabalhava muito com hipnose, ainda trabalho, mas de uma outra forma hoje. E a galera que era da hipnose, mas não era psicólogo, fala assim, a hipnose só funciona presencial. Eu falei, cara, bobagem. Eu já tinha feito online, eu já tinha feito só por texto, só por mensagem de voz. Eu já tinha feito processo de terapia sem a pessoa ter ligado uma câmera comigo. Era apenas o acompanhamento ali. Diário. Diário entre aspas, mas assim, semanal, né, principalmente. Mandando áudio, mandando exercício e tal. Isso lá em 2017, 18. Quando veio a questão do online devido à pandemia, eu falei, hipnose funciona. A galera, não funciona, não sei o que, tá um monte de problemática. Eu falei, funciona. Quando apertou o cinto de todo mundo, quando a água bateu na bunda porque o dinheiro parou de entrar, de repente todo mundo tá falando que funcionava. Até os psicólogos falam, terapia online não funciona. Agora todo mundo quer o online, basicamente. Né? Produto online não funciona. Viu que deu certo, que gente enriqueceu com isso. Agora funciona. Então, o custo de uma crença errada ferra você mais do que você imagina. E aqui eu fico com um ponto para vocês que é: vai procurar uma terapia. Vai procurar uma ajuda para trabalhar as suas crenças, porque elas estão te empobrecendo. O maior ponto de enriquecimento que a gente tem não é só um trabalho duro, não é só fazer um curso online, é realmente trabalhar a sua mentalidade. Mentalidade é conjunto de habilidades mentais. Mindset. Set de aparelhagem, né? De setting, de conjunto, de características, de opções mentais. Ok? Aqui um mapinha de livro para vocês terem uma noção de como é que ele funciona. Bem simples, são 4 sessões e acabou. E a ideia do Grant Cardone é justamente essa, né? Uma síntese seria isso, de a riqueza não é o resultado de sorte ou herança. Talvez na minha filha seja herança. Mas é o resultado de decisões deliberadas, ou seja, intencionais, tomadas de forma consciente com relação ao teu longo prazo. Eu vou fazer o material, devo postar esse material provavelmente na segunda-feira. Se der eu tento postar amanhã, mas provavelmente vai para segunda-feira, que é o workbook com relação a este vídeo. Vai estar lá no Substack. O workbook nada mais é do que um caderno de atividades. Eu gostei que o livro teve algumas atividades, isso é uma coisa que eu gosto muito quando o livro traz. Porque quando é só livro técnico, assim, massivo e tal, e não tem nenhuma atividade para você fazer enquanto leitor, é muito ruim. Isso é uma coisa que eu faço nos meus textos, né? Tento gerar a atividade ali pro pessoal e tudo mais. E ele traz um mapeamento das armadilhas e tal. Aqui tem um pequeno questionáriozinho para vocês responderem entre vocês, assim, né, com você mesmo e tal. Mas eu vou fazer um workbook mais detalhado, mais aprofundado, usando outras referências bibliográficas que eu já tinha marcado também, para vocês poderem consumir de uma forma melhor, ok? Então tenha isso em mente. E como eu falei no comecinho do vídeo, o problema dessas leituras que são muito americanas é que falta um contexto, eles sempre estão enviesados ali pelo próprio processo. O Cardone, ele tem muito... Cardone, o David Goggins, a galera traz muito viés de vida deles, o que não é errado, mas é uma coisa que a gente tem que ter noção.
O que o Cardone fez para crescer não funciona hoje, nos dias atuais. Perdão pela redundância. Mas é diferente. Ok? E a simplificação. Muitos desses livros simplificam demais o processo comportamental. E isso a gente vê muito na internet. A galera, porque eu sou baseado em neurociência. Não é. Se você não fez uma pós com qualidade em neurociência, se você não estuda artigo científico, efetivamente bons artigos, não é artigo mediano, porque até de reiki tem artigo e é tudo uma merda. Então se você não realmente faz um estudo bacana, não é porque você se diz neurocientista, porque neurocientista é quem faz a pesquisa, que o negócio realmente vai ser bom, ok? Esse livro, pra mim, numa nota de 1 a 5, é um 3. Eu acho que é um livro válido para quem está começando, mas para quem já lê muito, dispensa, passa reto, passa longe, porque não vai acrescentar muita coisa. Talvez se você for trabalhar, como é o meu caso, eu trabalho muito isso com alguns clientes, aí realmente você pode pegar algumas adaptações e brincar com elas, que é o que eu faço com os materiais lá no Substack, por exemplo. Beleza? Até mais para vocês.